Oi, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é a educação de jovens e adultos. E para conversar com a gente, eu convidei o professor especialista Nilton Carlos da Silva Teixeira, que também é pedagogo da Secretaria de Educação do Amazonas, a SEDUC. Seja muito bem-vindo, Nilton. Obrigado, Luciana, pelo convite, é um prazer. E um prazer maior falar um pouco dessa modalidade de educação que é tão importante e necessária para aquelas pessoas que não tiveram a educação, a oportunidade de educação. É isso. E assim, a educação é um direito fundamental, mas como você falou, que nem sempre chega a todos, né? Infelizmente no Brasil, a gente ainda tem pessoas adultas que são analfabetas, não é isso, Nilton? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, até para situar quem está em casa, quais são essas especificidades, né, que os educadores precisam levar para a sala de aula para esse ensino específico de jovens e adultos. Você toca num ponto importante, que é, historicamente, a educação ela é negada, né, para aquelas pessoas, vamos falar que não tiveram recursos para poder garantir esse processo. Então, a educação sempre foi privilégios. É um privilégio, ainda é um privilégio. Em pleno século XXI a gente fala disso. Historicamente, se a gente pegar lá de trás, década de 30, mais de 70% da população brasileira eram pessoas iletradas. A palavra analfabeto para a gente, ela tem um peso muito forte. Então a gente gosta de falar pessoas iletradas, que porque não tiveram... Gera um estigma daquela coisa, né, meio assim. E a gente traz a história disso aí. Então, pensar nessa etapa é pensar também nas oportunidades. A gente... Durante algum tempo as pessoas diziam assim, pessoas que não tiveram acesso na idade própria. E a gente questionava, e existe idade imprópria para a educação? Não. A questão é de não ter acesso para a educação para aquelas pessoas. A grande maioria dessas pessoas, jovens e adultas, e hoje idosas também, que é uma categoria que a gente coloca, são pessoas que não tiveram esse acesso, porque o Estado brasileiro, eu estou falando do Estado como um macro maior, não oportunizou a educação para essas pessoas. E considerando também que essas pessoas, naquele período, ou tinham que trabalhar para manter suas famílias, os homens, e as mulheres cuidar dos seus filhos. Então, essas questões elas precisam ser também compreendidas e debatidas. Ele não quis estudar, não é que não queira estudar, mas é questão de não ter dado oportunidade para essas pessoas ter acesso à educação. Acesso, a garantia do acesso, da permanência e da conclusão. E o desafio é bem maior hoje ainda, porque assim, nós ainda formamos pessoas, as universidades, as faculdades, a formação dos professores está muito ligada à educação infantil, ao ensino fundamental chamado regular. Essa modalidade, porque quando eu falo de ensino, né, o regular é o ensino. A educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica. Então, portanto, ela deve ter compreendida também do ponto de vista que esse sujeito já tem suas experiências de vida e que devem ser consideradas. Mas os professores precisam ser formados também dentro das instituições que formam esse educador, que vai estar trabalhando com essas pessoas, para compreender que a dinâmica metodológica para ensinar essas pessoas precisa ser de uma outra maneira, de um outro formato. E não naquele formato ainda que você ensina o beabá para as crianças da educação infantil lá no ensino regular. Porque essa lógica ela não cabe dentro do processo também. Então o desafio ainda hoje é na formação desses educadores inicial dentro das universidades, porque a parte continuada ela se faz dentro das secretarias de Estado da Educação e das secretarias municipais. Mas o desafio maior ainda assim é como que a gente dialoga com esse processo de trazer essa história ainda, né, do processo. De garantir que essas pessoas tenham acesso à educação, mas uma educação que dê para elas as condições necessárias para que elas também possam participar do mundo do trabalho, né, no processo. Então, para além de alfabetizar, que a gente tem o nosso desafio, é manter essas pessoas a continuidade do ensino. É garantir a continuidade do ensino. Esse é o maior desafio também que nós temos hoje. Porque, historicamente, ainda temos, nesse país, quase 10% da população brasileira de iletrados. Isso é muito grave ainda.
Isso no geral. Quando a gente parte para o analfabetismo, para os iletrados funcionais, é quase mais de 20%. Então, se eu junto os 10 mais 20, eu vou considerar que eu tenho 30% de uma população brasileira, um cenário aí, que precisa ser ainda ter garantido o direito da educação. É um reflexo de uma desigualdade social muito grande, não é isso? Isso mesmo. Porque assim, eu lembro de ter visto pesquisas recentes que mostram, por exemplo, no caso das mulheres, é justamente essa questão do cuidado, né? Se afastam da escola porque tem que cuidar dos irmãozinhos mais novos em casa, os meninos porque tem que ir ajudar, arranjar um trabalho para ajudar no sustento da família. Então, isso é bem marcante na nossa sociedade ainda, né? Com certeza. E aí a gente pensa também ainda do cenário, e a gente tem que fazer o recorte de gênero. Isso é importante dizer. Sim. Que a maioria das famílias hoje são capitaneadas por quem? Por mulheres. Né? Que têm seus filhos, porque os companheiros deixam elas e elas não têm que cuidar dos seus filhos ali. E tem que se manter. Faz um recorte também de raça e cor, né? Vamos pensar assim, não com mais de raça é a questão. A maioria são mulheres negras, que estão na periferia também, né? E que cuidam dos seus filhos também no processo. E homens também no processo, né? Mas esse cenário, ele precisa ser repensado e ressignificado dentro do ponto de vista. O aluno, às vezes, ele quer permanecer na escola, mas os dados, essas questões de desigualdade, porque nós temos uma desigualdade social, uma desigualdade estrutural, uma desigualdade econômica, né? E uma desigualdade de gênero, né? Porque é um processo aí também. Então, isso é importante nós percebermos esse cenário para considerar de que direito a gente está falando. Então, quando a gente fala de igualdade, para além da igualdade, nós lutamos pela equidade. Direitos e oportunidades iguais. Então, se a gente não tem ainda isso, como é que eu vou pensar numa sociedade justa? Então eu tenho que buscar a questão da justiça social. E a justiça social se dá a partir daí. Das oportunidades que são iguais e que há essa equidade aí do processo. Então considerar isso para a gente é fundamental. Né? A gravidez ainda é um processo, né, também. As meninas deixam a escola, muitas vezes as jovens, por conta da gravidez. Né? Esse acolhimento também dá falta nos espaços. As mães que têm filhos menores deixam a escola para poder cuidar dos seus filhos. A escola tem que também pensar nesse acolhimento. Ah, Nil, você está dizendo que então a mãe vai levar o filho à noite e a escola vai virar creche? Não é isso. Eu estou falando de acolhimento. Se eu quero que essa mãe permaneça na escola, eu tenho que buscar alternativas também. Porque essa também é uma questão, quando gera a questão da violência. Muitas das vezes ela deixa o filho para ir para a escola e acontece algumas situações. E aí ela vai ser punida pelo abandono de vulnerável. Então essas questões sociais precisam ser vistas também dentro do espaço da educação da população jovem e adulta também. E considerar que esse cenário é lá de trás. Pois é, e eu até queria fazer esse retorno mesmo ao passado, Nilton, porque assim, eu acho que está no imaginário coletivo, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, a questão do Mobral. Né? Eu queria que tu lembrasse, explicasse mais ou menos, e assim, não é exatamente, né, ali o tipo de educação mais adequada, né? Então eu queria que tu lembrasse um pouquinho esse passado recente assim, da nossa história, da educação. Pois é. O Mobral é década de 60, vai para 70, a gente pega ainda, né, a questão assim, e deixou algo muito negativo a questão do Mobral, porque a política, o Mobral, vamos pegar assim, década de 60, Paulo Freire, né, estava no cenário ali como um grande pensador dentro da perspectiva da educação emancipatória, da educação que torna o sujeito de direito, né, porque a educação é um direito humano fundamental, a gente tem que colocar isso. Então, olha só o que acontece. Paulo Freire sai do cenário 61 com um desenho de uma política nacional de educação, principalmente para as pessoas jovens e adultas naquela época. E aí o governo que assume a ditadura militar pega aquela ideia e transforma em outra coisa. Porque eles trabalham até com uma lógica do tijolo lá no Mobral, né?
mas faz a parte da silabação, uma outra questão, o babebibobu, né? Porque a questão da experiência que o Paulo Freire teve lá em Angicos, em 40 horas, é no processo de uma educação que considerasse esse sujeito um sujeito político. E quando eu falo sujeito político, não é do partidário, mas o sujeito que se reconhece como sujeito, que compreende a sua condição e que busca um inédito viável, possibilidades do processo. Então eles pegam isso e transformam no Mobral e vão desenvolvendo. Porque quando surge o Mobral, ele surge com uma intencionalidade. Ela ensinar a ler teoricamente, do ponto de vista, mas principalmente a escrever. Por quê? Para a questão do voto. Isso é um ponto que a gente não pode esquecer, né? Porque surge. Então, a pessoa desenhava o seu nome. Ela não compreendia o processo ali. Então, a gente vê esse processo. E até hoje, o Mobral deixa esse resquício ainda de negativo, quando tem aquelas brincadeiras. Não sei se vocês já ouviram falar assim, você é do Mobral. Quando aquela pessoa que sabe menos que o outro é uma pessoa que é meio desqualificada, então é do Mobral, como se fosse algo que fosse bem negativo dentro desse cenário da educação. Então é importante a gente pensar ainda que é uma política vivida ainda no cenário, uma política compensatória. Quando a gente fala até recente, falar de supletivo, era uma outra política compensatória. É como eu te disse assim, eu estou dando alguma coisa para suprir algo que me falta. É mínimo. E educação não é coisa mínima. Educação tem que ser um máximo, tem que dar as possibilidades para que essa pessoa possa desenvolver enquanto pessoa, como cidadão, e tenha a garantia do seu direito ali para ele viver em sua plenitude. Então a gente hoje ainda vê muito essas questões e ainda muitos professores ainda se mostram nesse cenário também. A gente está vendo algumas práticas pedagógicas no século XXI, o professor ensinando um jovem, um adulto e um idoso da mesma forma que ensina uma criança. Infantilizando. Enchendo às vezes o quadro para o aluno copiar. Ou então trabalhando a silabação do babebibobu, do processo. Então é preciso que a gente faça essa quebra de paradigma que é importante para a gente nesse cenário. Dizer assim, eu estou falando de educação para essas pessoas. E essas pessoas têm a sua especificidade dentro desse cenário. E como trabalhar essas questões? Exige uma metodologia própria para cada um desses sujeitos que tem esse direito. E aí faz vários recortes dos idosos, as pessoas com deficiências. Então a gente tem que pensar que eu tenho nesse cenário todo esse conjunto de pessoas também e que eu preciso garantir que o direito seja garantido para elas, sim. A educação, uma educação que os torne sujeito. Sim. E aí, voltando ao Paulo Freire, que você citou, e a gente não pode deixar de falar, já que a gente ainda está em outubro, que é esse mês voltado aos professores, educadores, ainda é muito forte, no nosso país essa questão da educação bancária. Mesmo depois de tantos anos, de Paulo ter falado sobre isso, eu percebo que ainda tem muito esse resquício, não é? Muito presente ainda. Aí, aquela história, até quando você vai pensar na avaliação, Avaliação, e que é um momento assim, a gente diz que avaliar é importante do ponto de vista, para que serve a avaliação, na verdade? Ela serve para ver se eu consegui realmente atingir o meu objetivo. Uhum. A quantificação da nota surgiu dentro do processo, mas ela não é o ponto final. Uhum. Um 10 ou um 5... para uma aprendizagem faz diferença em que até onde eu consegui me apropriar daquilo ali, sim, do processo. Mas a educação bancária é presente, mas a nota hoje parece que ainda é um ponto importante, aquele que te tirou 10, mas ele aprendeu, ele compreendeu. Ou será que só decorou? Ou só decorou para responder naquele momento ali, naquele exato, que daqui a pouco, se você perguntar. Então a educação bancária é aquela coisa, eu vou depositando em você pseudos conhecimentos, e chega um tempo que eu vou lá e retiro, E aí fica aquela coisa desigual. Se eu depositei muito e eu tiro pouco, eu perdi, a população não está
a matemática não está boa nesse processo. Então, é dentro dessa questão que a gente pensa, né, da questão da educação bancária. É diferente de uma educação emancipatória, de uma educação que liberta o sujeito. Mas por que assusta Paulo Freire? E às vezes é quando pensar, era comunista. Por quê? Porque pensar a sociedade hoje, os governos, ainda não... Pessoas que pensam, né? É complicado para eles ainda. É complicado. Então, ainda quero aquela pessoa que só repita aquilo que é dito muitas das vezes, e isso vai se reverberando como uma verdade absoluta. Mas quando a pessoa se compreende, um sujeito, que ele tem direito à educação, à cultura, ao lazer, à saúde, ele é tido como alguém subversivo, né? Porque ele está buscando o seu direito. É isso que a gente quer. A gente quer um aluno que dialogue com aquilo que ele está trabalhando. Por que eu tenho que estudar história? Por que eu tenho que estudar geografia? O que isso liga com a minha vida, com o meu cotidiano do processo? Né? São questões ainda que precisam considerar. Que às vezes aquele 5 que aquele aluno tirou é o 10 dele naquilo que ele conseguiu compreender. Que daqui a pouco ele pode ter o 10 sonhado, né, da nota ali. Mas aquele é um processo. E educação é processo. Né? Nós aprendemos e aprendemos de forma diferenciada. Eu posso ler um texto e ter uma compreensão. E você pode ler um texto e ter outra compreensão. Você pode ler o texto uma vez e você já entendeu o cerne daquele texto. O que está no contexto do texto. Eu não. Talvez eu tenha que ler 1, 2, 3, 4, 5 e eu compreenda. Isso diz que eu sou incapaz? Não. Diz que eu tenho que ter um tempo maior, eu necessito de um tempo maior para poder compreender esse processo. É isso, né? Gente. A gente vai fazer agora uma pequena pausa e aí daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário de diversidade, mais educação de jovens e adultos. Até lá. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo.
Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade de hoje, com o professor Newton Carlos. Professor, a gente teve aí um retrocesso na educação nos últimos anos, né? Eu queria que a gente começasse esse bloco lembrando aí, né, a questão de orçamento, corte de programas, como é que isso atingiu a educação de jovens e adultos? Então, nos últimos 6 anos, vamos pensar nos últimos 6 anos, esse retrocesso acontece. E aí nos 4 últimos ele piora ainda mais. Porque nós tínhamos lá atrás uma secretaria de diversidade dentro da estrutura do Ministério, que cuidava das modalidades de ensino. Educação do campo, educação quilombola, educação indígena, educação de jovens e adultos. Quando assume um governo em 2019, 2018, 2019, ele acaba com a estrutura, ele tira do MEC essa secretaria. Então é extinta essa secretaria. Que é a SECAD. A SECAD. E aí a SECAD some e todas essas modalidades vão para a educação básica chamada regular. E se perdem nesse cenário. Os orçamentos são perdidos no processo. Então as políticas da educação de jovens e adultos, os recursos, são todos pulverizados também. Então, se você fizer uma pesquisa dos últimos 6 anos de investimento e daquilo que foi feito, nada praticamente foi feito para a educação de jovens e adultos, a não ser algumas questões de recursos mínimos que já estavam estabelecidos e que não poderiam ser tirados. Mas outras questões não foram. Então a gente teve, em relação à discussão mesmo da modalidade, em produção de material didático-pedagógico para a modalidade, porque ainda há essa incompreensão que o mesmo material que eu trabalho com educação chamada regular, uma educação dos alunos que estão na idade, né, sem distorção de idade séria, pode ser utilizado para a modalidade. Então esse é um problema. Então nós tivemos esse retrocesso também nas formações dos educadores, no acompanhamento de formação e nas políticas, nos projetos e políticas voltadas para a modalidade também. Mais recente, nós temos uma resolução, que é a Resolução 1 de 2021, que também tem algumas situações que a gente precisa discutir, principalmente quando ele coloca algumas formas do atendimento para a educação de jovens e adultos e que sugere que 80% da modalidade seja à distância. Vamos compreender que esse aluno já está há muito tempo fora da escola. Não teve a escola garantida pelo governo, porque a educação é direito de todos e todos. Isso é ponto que a gente nem discute. Há muito tempo que isso não é garantido. Então, assim, dentro desse processo, essas modalidades, considerar que o aluno pode ter 80% de educação à distância, é dizer assim, eu vou dar que recurso para esse aluno? Se aqui na capital nós temos uma internet ainda precária, imagine um aluno que está no interior, e eu estou falando da sede desse município. Agora imagine esse aluno que está no interior, lá naquela comunidade bem distante. Como é que ele vai ter esse acesso também? Considerando. Dentro do processo. Então a gente precisa também desconstruir. Tanto é que a gente tem discutido muito nacionalmente com os fóruns de jovens e adultos. Nós temos um coletivo nacional de fóruns de jovens e adultos, né? Nós temos um coletivo regional da região norte também. E a gente tem discutido muito e até pedido a revogação dessa resolução, porque ela tira um pouco do direito da educação. Sem contar que tira a responsabilidade do Estado, porque quando eu coloco a distância, eu estou colocando também para a iniciativa privada a modalidade. Então, eu estou dando para o privado esse direito, né, dele estar trabalhando com a modalidade e tirando do Estado a responsabilidade que lhe é de fazer educação no processo. Então a gente tem discutido muito sobre isso, pensando que essa resolução ainda tem um outro equívoco, que pede que ela seja adequada à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular.
considerando que a base foi pensada para o ensino dos alunos Os regulares. que estão regulares, sem distorção de idade séria. Então eu vou adequar, olha para adequar aquilo para a modalidade. E aí a gente diz que a gente já viu esse filme antes, quando se adequava conteúdo para a modalidade. O que a gente diz tem que ter material próprio que garanta isso aí. Essas questões. Então, esse retrocesso até político, das políticas públicas, de recursos mesmo, né, para a gente pensar em manter essa modalidade, que é muito alta ainda. Algumas questões que a gente tem visto para considerar e dizer que está todo mundo na idade própria, o que algumas prefeituras fizeram, isso no Brasil todo. Aquele aluno que não concluiu o ensino e que já passou dos 15 anos e que a idade a lei garante para jovens e adultos, eu coloco esse aluno para a turma da EJA. Então eu resolvo uma situação de distorção de idade séria e digo que o meu município está joinha, não tem distorção de idade séria. Mas para onde foram esses alunos que não concluíram o ensino? Para as turmas de educação de jovens e adultos. É o que a gente chama que hoje tem uma juventude, adolescentes nas turmas da EJA. Que não seria necessário. Não seria. Porque a garantia com esse público de 4 até aos 17 anos, eu tenho que garantir esse direito de educação de aprendizagem. E aí você vai vendo essas distorções. É cada vez maior o número de pessoas que não estão conseguindo aprender. E eu não vou culpar isso da questão só da evasão. Eu vou dizer também que falta políticas para poder garantir que esse aluno entre na escola, permaneça na escola e saia com aquilo que é de direito dele. A gente diz assim, hoje nós alcançamos 99%, 100% de matrícula. O acesso está garantido? Está. Isso é ponto que a gente não discute. O que a gente discute é a permanência. Eu fiquei pensando nessa questão do EAD, como o senhor falou, né? Já está há tanto tempo longe da escola, já tem todas essas circunstâncias, né? Todos esses cenários de desigualdades sociais. Eu fico imaginando como seria para essa pessoa ali se concentrar, né, no que está sendo exposto. Não sei, do pouco que eu conheço assim, de ensino, né, eu acho que realmente vai contra, né, essa educação que a Constituição ela define, que é uma educação que propicia a pessoa a estar preparada para a sociedade, para o exercício da cidadania, para o emprego. Então ela acaba sendo direcionada apenas para uma questão ali de receber aquele diploma, aquele certificado, mas não tem esse conhecimento, né, que seria o que ela deveria ter absorvido durante esse tempo. Sim. O que nós dissemos constantemente assim, não é só a certificação, mas é a aprendizagem para que ele possa percorrer o espaço da sociedade. Então, às vezes, um certificado garante que ele concluiu aquela etapa, mas não garante que ele teve aprendizagem. Então, não é só o certificado, mas ele aprendeu. O que ele conseguiu aprender? Aquilo que ele conseguiu aprender dialoga com o mundo dele, vai beneficiar no mundo do trabalho dele para que ele possa expandir também, crescer profissionalmente no processo, né? Sair daquela condição dele, às vezes precária de vida, né? E ser uma pessoa, um cidadão com dignidade dentro do processo. Então não é só certificar. Durante muito tempo se certificava, aluno tem certificação. Mas quando ele vai para uma entrevista e que se exige que ele tenha alguns conhecimentos básicos, e que ele não consegue corresponder, ele se percebe que ele é mais um que não tem o direito dele ali assegurado no processo. Então, para além de certificar, nós precisamos de colocar esse cidadão com autonomia, com seu direito realmente do processo. Por isso a nossa preocupação com o EAD. Nós
Eu tenho dificuldade de trabalhar com EAD. Se for um curso rápido, eu consigo dialogar. Mas se for um curso mais extenso, alguma coisa que tem uma carga horária, eu disperso. Imagina, né, a gente que tem toda uma estrutura, né? Imagina, e esse aluno, nas condições, que às vezes, e a gente percebeu isso na pandemia também. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque assim, além de toda essa questão política desses últimos 6 anos, ainda teve a pandemia. Como que impactou, né, nesse público do EJA? Então, a pandemia trouxe essas questões e a gente via assim, era o único celular que era para o filho, que tinha as famílias, para uma única família que tinha 3, 4, 5, para utilizar o mesmo aparelho, e o pai também, quando tinha essas questões, né? Processo. Então, as condições, elas também não foram iguais. Então, houve um processo e a gente percebeu, escancarou a desigualdade da pandemia. Ela trouxe escancarada ainda mais essa questão de desigualdade. Porque quem tinha recurso, né, próprio, quem tinha todo um aparato ali, teve condições de aprender e teve lacuna. Imagina esse aluno que não teve. Então, há uma lacuna de praticamente 2 anos aí, que a gente, assim, já havia lacuna anterior. Aí eu tenho mais 2 anos que estende isso aí. Então, que a gente não vai superar tão rapidamente do processo. Então, a pandemia trouxe essa dificuldade e apresentou para a gente também essa questão do acompanhamento, de não ter o acompanhamento. Claro, teve todo um esforço dos educadores, isso a gente não pode negar o esforço. Mas, para além do esforço, havia também os recursos que não tinham no processo. Então, a gente valoriza o esforço dos educadores, mas faltou recurso para garantir, mais uma vez, a questão de ter equidade. Né? Teve igualdade, isso é ponto. Teve garantido aquele momento ali, teve vários projetos das secretarias, das escolas da rede privadas, tanto Estado como município buscaram alternativas, mas nem sempre era igual para todo mundo, porque alguns tinham os recursos e outros não tinham. Mas estava lá, ok, mas não era igual. Então, a desigualdade também apareceu nesse processo. Né? E a gente precisa superar isso também. Então, é buscar que esses direitos eles sejam iguais, sim. Né? Eu tenho que ter isso assegurado. Então, essa dificuldade maior, quando a gente fala, nós não somos contra a EAD. Isso é ponto também que a gente tem a compreensão. Mas que seja dado os recursos necessários. Mas, além dos recursos, assim, deve ter a questão também da formação dos professores, né? Porque só citou o esforço que eles tiveram durante a pandemia, mas muitos não estavam preparados para isso. Né? Eles realmente se viraram nos 30 para conseguir passar, né, o conteúdo para os alunos. Então, como é que está essa formação, né, essas dificuldades na formação dos docentes? Porque tem essa para lidar com a EAD, tem a questão, como você estava falando no início, de ter essas metodologias, né, para trabalhar com jovens e adultos sem infantilizá-los. Como é que está isso nas universidades, por exemplo? Ainda é uma dificuldade que nós temos hoje, porque assim, eu repito, a universidade hoje, ela forma o professor de 1º ao 5º ano, né, na pedagogia, e ela forma nas licenciaturas o professor do 6º ao 9º, do ensino fundamental anos finais, como a gente chama, e do ensino médio. E aí tem umas disciplinas que até muito recente eram optativas que davam educação de jovens e adultos com uma única disciplina, que dava só um disparozinho, aquilo ali, né, para despertar. Da mesma forma que a educação especial, dentro da formação desse educador, mesmo na formação pedagógica do professor dos anos iniciais e na educação infantil, são uma ou 2 disciplinas que tem para falar de educação especial. E a gente vê nesse cenário a preocupação que a gente tem que ter, porque nós vamos ter esses alunos com especificidade. Também jovens, adultos e idosos. Sim. Vamos ter. E como é que a gente vai trabalhar? Então o professor também tem que se reinventar, para além de aprender a fazer vídeo, a gravar videoaula, mandar esse material, mas a dificuldade também lá atrás na formação. Então, nós ainda temos dentro das universidades, Luciana, essa lacuna grande. Então, a gente diz assim, é preciso discutir
nas licenciaturas, ter mais disciplinas que dialogue com essa modalidade também. Porque às vezes o professor que vai trabalhar com jovens e adultos, ele aprende na prática, no dia a dia, quando ele chega na escola e diz assim: olha, Luciana, você hoje vai trabalhar com educação de jovens e adultos, você vai ser lotada para trabalhar com jovens e adultos. Primeiro vem o desespero, porque eu não tenho essa formação, mas depois vem o desafio. E tem se dado muito na linha do desafio desse educador. E quando ele descobre quem é esse sujeito que está na sala de aula, ele descobre que é encantador trabalhar com essa modalidade. Primeiro que eles trazem conhecimentos prévios para a gente, né, de experiências, de vidas, né, de situações que eles já vivenciaram e que nos ensinam, né? E aí volta a falar em Paulo Freire do processo, né? Que ninguém ensina ninguém, a gente aprende no diálogo com o outro. Achar que nós somos sabedores, eu vou te ensinar, né? Um processo de mediação do conhecimento. Nenhum aluno chega na escola, nenhum. Mesmo na educação infantil, não chega na escola como se fosse uma página em branco e eu vou encher de letrinhas, não. Você já sai já tem conhecimentos prévios. E volta aquela célebre frase do Paulo Freire que lhe fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, antes de eu decodificar esse código da escrita, eu já li o mundo, eu compreendo esse mundo. E os jovens e adultos trazem esse encantamento. Ele já entende esse mundo que ele vive. O que ele precisa despertar é ter a decodificação do código da escrita para que ele seja um sujeito cidadão de direito. Isso. É nisso que a gente está dizendo. E que é um processo libertador, não é libertador. isso, professor? Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e daqui a pouco a gente retorna para o cenário de diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o último bloco do Cenário de Diversidade de hoje. E antes de retomar meu bate-papo com o professor Newton, eu queria te convidar para acessar as redes sociais da revista Cenário. Lá você vai encontrar os episódios anteriores do Cenário de Diversidade, mas também todo o material jornalístico que é produzido pela nossa equipe. Professor Newton, o senhor já falou um pouquinho sobre a questão do analfabetismo, né, que ainda é muito presente. Então, assim, na sua opinião, quais as estratégias que a gente poderia, né, como sociedade, empregar para que a gente conseguisse, de fato, né,
acabar com esse abismo social, porque como a gente terminou o bloco anterior falando, né, a educação ela liberta, né, e a pessoa que não teve acesso a isso, a tendência é que ela seja ali para sempre um oprimido. Sim. O desafio, quando a gente fala de analfabetismo, que é a palavra que, né, dentro do processo lá de trás, e tem uma palavra que é muito forte, que vem da década de 30, quando surge, erradicação, erradicar o analfabetismo. Isso está dentro da lei, dentro mesmo do Plano Nacional de Educação, está lá. Uma das metas, uma das estratégias é erradicar o analfabetismo no país. Então, lá em 30 a gente já falava isso, 30 para 2021 são 80 anos. Então, 80 anos que a gente diz que é preciso ter educação para todos, com igualdade no processo. Então, o maior desafio é a política pública de educação, a política de Estado que garanta que, mesmo que troque de governo, se mantenha a política educacional. Enquanto a gente vive e for conviver nesse cenário de políticas de governos, o governo entra com uma política ali, a gente não supera essas questões. Então é preciso garantir a política pública estabelecida. Então a gente aproveitar para falar, nós estamos finalizando um Plano Nacional de Educação agora de 10 anos. Começou em 2014 o Plano Nacional e vai até 2024, ano que vem. Os planos estaduais, 2015 e 2025, tanto os estaduais como os municipais. E a gente precisa superar isso. Numa avaliação agora recente, a gente percebe que as metas pensadas para esses planos, elas não foram superadas, elas não foram alcançadas. E nós estamos agora num outro cenário de discutir um próximo plano, 2024 nacional e 2034. E os planos municipais 24, 25 e 35. Então, o nosso desafio tem que ser pensado em políticas que realmente sejam executadas. Então, é preciso garantir que a política para que as pessoas estejam na escola, aí eu volto a dizer, que elas entrem, permaneçam e obtenham o seu sucesso, a sua conclusão, tem que ser pensada nesse processo. Para além de falar da evasão, o aluno evade. A gente vê, o aluno da educação de jovens e adultos da EJA evade. Não é só o aluno da EJA que evade. Nós temos índice de evasão enorme também. O ensino médio mostra isso. Mais de 45% dos alunos do ensino médio, eles são evadidos, eles evadem. Ou não têm o sucesso na continuidade. Então a gente precisa compreender não somente um sujeito, mas todos que estão envolvidos no processo. Então eu penso, Luciana, para a superação disso é na garantia de políticas públicas que garantam a entrada, a permanência e a saída desse aluno. Em pensar em políticas públicas que garantam também o direito deles de ter os seus materiais, de ter suas escolas protegidas também, de ter alimentação escolar, que é um ponto que a gente tem que tocar, porque a alimentação, a merenda, como a gente chamava, mas a alimentação, hoje como a gente diz, a alimentação escolar, até para a educação de jovens e adultos, há muito tempo eles não tinham esse direito da alimentação escolar. E imagina você uma pessoa que trabalha o dia todo, chega na escola com fome, né? Fome. Como vai aprender? E aí como é que vai aprender? Aí ele dormiu na sala de aula. Mas por que ele dormiu? Porque às vezes esse aluno acorda às 4 da manhã, porque ele vai para o distrito. Então a gente tem que pensar nesse sujeito também. Não é passar a mão na cabeça, mas compreender que a escola também tem que pensar nessas questões. E até a questão da segurança pública, né? Porque muitas pessoas têm medo de ir para a escola à noite porque pode ser assaltado no caminho ou sofrer outro tipo de violência. Com certeza. E que tem sido dito muitas das vezes o motivo do fechamento das escolas noturnas, que é um outro desafio que a gente tem, o fechamento das escolas noturnas. Que às vezes esse aluno tem uma escola perto da sua moradia, essa escola fecha e ele vai se deslocar para um ponto distante. Mas Nilton, hoje tem o passe livre. Não é questão de ter o passe livre ou não.
é a questão da distância. Por que não pode ter no raio da sua residência esse processo? Então, a segurança pública é importante para poder manter, né, a segurança desse aluno, de que ele vá para a escola e volte para a sua casa com segurança. Então, é importante que também esse processo intersetorial, segurança pública, saúde, cultura, esteja interligado, né, no processo de educação também, em todas as etapas e modalidades, que é um direito de processo, fazer esse trabalho intersetorial, né, de garantir, de repente, para o nosso aluno, uma qualificação profissional também, linkada, que é uma das metas do plano, linkar a educação de jovens e adultos, a educação técnica ou a qualificação profissional. Aonde entra a qualificação profissional? Muitas das vezes aquele aluno está ali e ele pode ser qualificado profissionalmente para o ensino fundamental, porque curso técnico é só para alunos de ensino médio. Então, alinhar também que muitas das vezes ele tendo a escolarização dele e mais uma qualificação profissional, pode dar condições para ele se manter na escola, né? Por conta do desemprego. Então já tem uma forma. E eu não estou falando de empreendedorismo não, que é uma questão que a gente tem que aprofundar também, né? Porque para ser empreendedor, nós temos que ter recurso. Então a lógica, não, você pode ser empreendedor, mas como que você é empreendedor? Tem que ter não só recurso, mas tem que ter toda uma visão de mercado, né? Não é sair empreendendo de qualquer forma porque você ficou desempregado. Pois é. A gente tem esse problema aqui no país. Que a gente está vivendo o processo de uberização, né? Das profissões também, né? Agora todo mundo é empreendedor. Mas não tendo essa visão de mercado, compreender esse cenário aqui, que naquele momento pensar numa lógica do que é aquele produto que ele está pensando para ali. Agora fez o sabonete, não é isso, mas assim, a quem vai atingir, né? Naquele momento supera, né? Para ele ter um recurso ganho. E em outros momentos também. Então, tirar essa lógica, essa narrativa que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos, de ser empreendedor, que o curso técnico vale a pena, só o curso técnico está ótimo, que não tem direito. Por quê? Por que eu tenho que dizer que o meu aluno da educação de jovens e adultos, ele terminou o ensino, ele está ótimo? Por que não pode ter continuidade? De fazer um curso pós-técnico, de fazer um curso superior, um tecnológico, né? Eu estou negando para ele mais uma vez o processo. Então, o nosso maior desafio dentro é garantir a política mesmo. A política de Estado, né, que tenha recursos também. Porque até em relação a recurso para a modalidade, o recurso é menor. E a gente teve uma notícia ontem, que eu espero que seja verdadeira, que o percentual era de 0,8 para aluno da EJA em relação ao recurso. E notícia que nos surgiu ontem, que agora é um ponto percentual. 0,2 faz muita diferença em questão de recursos para garantir essas questões. E nós estamos agora também no cenário de uma política nacional de educação de jovens e adultos, né? Com retomada da SECADI, uma pessoa que está lá na secretaria, na diretoria de educação de jovens e adultos, é uma pessoa que vivenciou a educação de jovens e adultos, é uma pessoa que tem caminhada do Fórum de EJA lá, e aí está construindo essa política nacional de educação de jovens e adultos. Pensando naquilo que eu já falei para você, em pensar para essa mãe que quer permanecer na escola no noturno, ter as salas de acolhimento. Nós temos experiência do ProJovem, aquela mãe que a escola tem uma sala de acolhimento, que tem uma pessoa que vai cuidar daquela criança naquele momento que a mãe está na escola, dentro da escola, que é um profissional que deve ter cuidar, né? A escola vai virar creche no noturno? Não é isso, não. Mas eu tenho que saber acolher para poder permanecer, né? A questão, um outro desafio é também no sistema prisional o direito que as pessoas em situação de privação de liberdade ou nas medidas socioeducativas, que tem o direito à educação também. Pois é, como é que está essa situação hoje? Então, porque é um público que as pessoas tendem a ignorar, né? Então, como é que está hoje essa questão do ensino no sistema prisional? Hoje existe, né, o Estado tem uma escola
né, que é a Giovanni Figliolo, que é uma escola que atende o sistema prisional nas unidades, na capital, e o interior também, em alguns municípios, onde tem um sistema, a garantia do direito desse aluno, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Isso é dado dentro do espaço, né? Aqueles que estão em processo de liberdade provisória, né, o direito também da escola acolher, com todo o cuidado de não dizer que, né, de permanecer com ele que não seja assim, olha, aquele aluno do sistema, não. É um aluno, né? Eles vão, às vezes, com tornozeleira, né? Mas são alunos que estão, às vezes, na rede pública nossa, né? Nos centros de educação de jovens e adultos, nas escolas. Ele é um aluno ali para poder ele permanecer. Nas escolas da socioeducativa também tem uma escola, que é a Josefina de Mello, que cuida dos alunos em situação de medida socioeducativa. Que enquanto eles estiverem lá cumprindo medidas, ele tem o direito à educação lá, com a escola funcionando dentro dos centros, e quando eles saem, eles vão ter que ter esse direito de voltar para a escola e continuar seus estudos. Então, é importante que a gente pense nesse processo. Então, o direito à educação, mesmo ele estando lá em situação de privação, ele está em situação de privação de liberdade, mas ele permanece com o direito à educação, saúde, lazer. Todos os outros direitos permanecem para ele. É o que diz a lei. É o que diz a lei, né? Para pensar. Porque quando eu falo em situação de reintegração à sociedade, se aquele sujeito passa 10, 5, né, o tempo lá, né, ele sai de lá, ele vai ser visto como ex alguma coisa. E a sociedade ainda é preconceituosa. Então é preciso garantir que as medidas lá, ele vá para cumprir ali, cumpra e possa retornar para a sociedade, ele possa ter uma formação que garanta que ele não possa vir a cometer atos que ele havia cometido. Tem casos, claro, que são mais complexos, né? De maníaco, dessa situação. Mas nós temos casos mais específicos, são pessoas que por uma situação cometeram aqueles atos e que muitas das vezes ele sai de lá repensando a sua vida, mas eu tenho que dar as condições para ele, para que ele volte para a sociedade e se realmente tem uma política de reintegração. Que é muito fácil você falar na política de reintegração, mas quando chega alguém que ele diz que é ex-presidente, né, ali, você vai olhar diferente. Vem carregado de estigma. Vem carregado de estigma, a gente vai dizer, isso não acontece. Acontece. Mas é preciso a gente desconstruir algumas questões também, né, para dizer assim. E pensar na política de direitos humanos. Desconstruir essa ideia que assim, direitos humanos cuida de bandido ou beneficia. Não é isso. Eu estou falando de direitos humanos, de dignidade, né, de respeito. E tem que se tratar cada um na sua especificidade. Então, pensar nisso é importante do ponto de vista da garantia de que direito humano eu estou falando, do processo. Então, é um desafio para a gente. É desafiador pensar nisso. É desafiador garantir essa política, mas a gente acredita muito nesse momento que a gente está vivendo, de um governo que está pensando uma política nacional de educação de jovens e adultos, que esse cenário daqui, vamos ser bem otimistas, daqui a 30 anos, a gente possa dizer assim, nós modificamos o cenário da educação nesse país. Talvez a gente nem esteja mais aqui, mas os que vierem depois da gente, nós vamos deixar um legado para essas pessoas, né? Uma construção de uma política que garanta a dignidade, realmente a dignidade humana nesse processo. Então, é disso que a gente diz, é disso que a gente fala. E pensar a modalidade não como algo menor, mas a educação de adulto é uma modalidade de ensino que deve ser respeitada, tanto os alunos como os professores. Então, a gente precisa ter essas questões garantidas. Ter a oferta da educação de jovens e adultos, não somente no noturno, mas no diurno também. Porque eu vou ter casos de alunos que estudam, que trabalham à noite, só pode estudar durante o dia. E aí, mais uma vez, eu estou negando a educação para eles também, para essas pessoas. Então, nós queremos oportunidades iguais. Nós lutamos pela equidade. Porque a igualdade nós já temos. Vamos pensar
né? Nós temos a questão da igualdade. Nós lutamos por equidade e justiça social. É disso que a gente diz do processo, dentro dessa questão da política. E garantir esse processo, dialogando com a educação popular, dialogando com os movimentos, dialogando com todos que estão fazendo esse processo, com as universidades na questão da formação inicial, permanecendo na educação continuada, e buscar garantir também que tenha a educação presencial. Garantir, pode ter EAD? Pode, dentro do cenário, mas não da forma como está sendo pensado, né? Então, nesse processo. Então, a gente acredita que a modalidade com essa política nacional ela se reforça, que deve ser lançada em breve. A gente está aguardando o lançamento da política nacional de educação de jovens e adultos, que vai garantir para todo mundo uma dignidade maior, e possibilidades dele ser um cidadão pleno, consciente dos seus direitos. Isso, como a Constituição garante a todos, né? Eu lhe agradeço muitíssimo por ter participado aqui com a gente. Espero que em outros momentos, né, a gente possa trazer números animadores, né, comemorar essas conquistas no campo da educação. E eu agradeço também a você que nos prestigiou e já deixo o convite para a próxima quarta-feira, às 9 da noite, com mais cenário de diversidade.